Pais amados e amadas do nosso Senhor Jesus Cristo, estamos na leitura do livro Enchei-vos Agora, do irmão Roy Hession, editora Betânia, e hoje faremos a leitura do capítulo 4. Oremos. Senhor amado, exaltamos o teu santo nome, Senhor. Santificamos e bendizemos o maravilhoso e precioso nome do Senhor. Agradecidos por teu grande amor que nos alcançou, por ter aberto os olhos do nosso entendimento, por ter nos conquistado, Senhor, a tua presença, nos resgatado e nos redimido. Obrigada, Senhor. Nós te louvamos por tua tão grande salvação em nossas vidas. Obrigada, Senhor Jesus, por teu sacrifício perfeito naquela cruz. Obrigada, Pai, por nos incluir neste propósito, nos redimir e nos restaurar. Obrigada, Espírito Santo, por abrir os nossos olhos, por nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, por aplicar em nós a obra de Cristo, através da revelação vinda de Ti mesmo. Nós te louvamos neste dia, te exaltamos. Queremos declarar de fato essas verdades que o Senhor mesmo abriu os nossos olhos, o Senhor mesmo aplicou a nossas vidas. Glórias a Ti, Senhor. Obrigada, Espírito Santo. Colocamos mais uma vez este tempo aqui diante de Ti, confiantes na revelação do Senhor. Confiantes de que o Senhor nos moverá àquilo que o Senhor deseja cumprir em nossas vidas neste tempo. Pedimos a Tua direção, a Tua revelação, o Teu toque, e que em nome do Senhor Jesus nós possamos ceder, obedecer, nos submeter a Ti, com toda a alegria, singeleza de nosso coração. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Capítulo 4. O Espírito Santo, aquele que convence. A bem da simplicidade, podemos dividir em duas a obra do Espírito Santo como advogado do Senhor Jesus. Em primeiro lugar, ele vem para nos repreender ou convencer de pecado e nos conduzir ao arrependimento. Jesus disse: "Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, porque não creem em mim." João capítulo 16, versículos 8 e 9. 3 vezes nos conhecidos capítulos de João sobre o Espírito Santo, capítulo 14, 15 e 16, ele é chamado pelo Senhor Jesus de Espírito da Verdade. Verdade aqui não significa um corpo de doutrinas, mas a revelação dos fatos como eles são. Significa que é obra do Espírito Santo revelar-nos a verdade a nosso respeito como pecadores. Silenciosa e inexoravelmente, ele está sempre fazendo resplandecer a luz da verdade nos pensamentos e reações do nosso coração, nas palavras dos nossos lábios e nos feitos de nossas mãos. Aleluia. Tudo quanto se origina do eu e do pecado é revelado como tal, seja qual for a roupa com que o vistamos ou a explicação que demos. O Espírito Santo está preocupado em desfazer o reino de ilusão em que vivemos a nosso respeito e a nos trazer ao verdadeiro conhecimento de nós mesmos. Sua grande preocupação é que saibamos a verdade, pois ele é o Espírito da verdade. A resposta que ele quer de nós é simplesmente a resposta honesta que diz: "Sim, Senhor." Mateus capítulo 15, versículo 27. Há tudo o que ele nos mostra sobre nós mesmos, sem escusas ou disfarces. É isto que se entende pela expressão do Salmo 51. Eis que amas a verdade no íntimo, versículo 6. A mesma expressão amas aparece mais adiante no mesmo salmo, mas dessa vez lemos: porque te não comprases em sacrifício, versículo 16. Juntando ambas, descobrimos a mensagem do salmo. Tu não te comprases em sacrifícios, mas na verdade no íntimo. Muitas vezes a atividade, até mesmo a atividade cristã, pode ser um disfarce para esconder a verdade, tanto de nós mesmos como dos outros. O Espírito Santo é contrário a todo disfarce e falsidade. É a verdade e não o sacrifício que ele requer.
E este é o sentido da frase: pratica a verdade, em João 3, versículo 21. Lemos ali que enquanto aquele que pratica o mal odeia a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas, o que pratica a verdade aproxima-se da luz a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Parece que o oposto de praticar o mal seria praticar o bem, mas não é assim com Deus. Com Deus, o oposto de praticar o mal é praticar a verdade, ou seja, honestidade a respeito do nosso mal. Em vez de tentarmos fazer o bem, onde fizemos o mal, ele quer que lhe mostremos plenamente o nosso mal, dizendo simplesmente: é verdade, Senhor, ao que ele nos mostrar. Ele prefere que folheemos as velhas páginas em vez de virarmos uma nova página, pois quando viramos uma nova página, escondemos as anteriores. E quando o pecado é escondido, o sangue de Jesus não pode nos purificar e nem nos conduzir à paz. A promessa de perdão e purificação está condicionada à simples confissão de nossos pecados. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Não precisamos pedir para sermos perdoados se já confessamos os pecados. Somos perdoados no próprio momento em que confessamos. Não é o pedir perdão que vai trazer a paz. Se houver a reserva em nossa confissão, podemos pedir, pedir e pedir e não alcançar paz em nosso coração. Isso acontece não apenas em nosso relacionamento com Deus, mas também em nosso relacionamento com os outros. Quantas vezes, ao tentarmos reatar o relacionamento com alguém, dizemos: por favor, perdoe-me se o ofendi em alguma coisa. E depois ficamos admirados porque não conseguimos reatar o relacionamento. É que não existe o se. Vamos confessar o que ofendemos a Deus e ficaremos surpreendidos diante da rapidez com que a graça de Deus nos alcança e muitas vezes o perdão dos homens também. Essa é, pois, a convicção do Espírito Santo, o brilho da luz da verdade e a reação que Deus requer de nós. E esse brilho da luz da verdade se dá o tempo todo, silenciosa e implacavelmente, como o brilho do sol. É, na verdade, inconcebível que o Espírito Santo só convença de pecado em ocasiões especiais de despertamento espiritual e nos abandone em outras ocasiões. Não existe uma época para o Espírito Santo. Se não temos tido consciência de convicção de pecado, não é porque ele não esteja agindo, mas sim porque nós não temos nos disposto a ouvir e a ver. Eu vou repetir essa parte. Se não temos tido consciência de convicção de pecado, não é porque ele não esteja agindo, mas sim porque não temos nos disposto a ouvir e a ver. É fácil fugirmos à convicção de pecado, pois a voz do Espírito Santo ela é suave. Só os que estão desejosos de ser convencidos ouvem a sua voz, porque têm fome do Senhor Jesus. E sabem que esta é a única maneira pela qual se libertarão das coisas que os separam dele, a quem eles começaram a amar. Aleluia. Estamos, às vezes, numa condição em que nenhuma convicção parece atingir-nos e achamos que tudo está muito bem. Pode ser, então, que nos encontremos como cristãos louvando ao Senhor com um testemunho recentemente renovado de como o Espírito Santo os convenceu de algum pecado e lhes apontou o sangue de Jesus e os purificou. Ficamos admirados porque não é esta a experiência. Será porque já atingimos uma situação em que não precisamos de convicção de pecado ou porque não estamos vendo a realidade de nossa situação? Em geral, trata-se da segunda alternativa. Nós não vemos a realidade de nossa situação. E a razão por que não estamos vendo essas coisas que chamamos de pequenas é por haver alguma questão maior, mais básica, que não queremos tratar com o Senhor. Imaginemos, para ilustrar uma parede alta, que lance uma grande sombra num terreno iluminado pelo sol. Nessa sombra haverá muitas coisas pequenas que não podemos ver, que não podem ser vistas de forma fácil. Mas quando a parede é removida, a luz do sol pode mostrar as pequenas coisas existentes naquele terreno. Coisas essas que, embora pequenas, também projetam sombra e que agora também poderão ser removidas. Andar na luz com Deus, como está em 1 João capítulo 1, versículo 7, significa simplesmente dizer sim ao que a luz revela.
Isso pode implicar na remoção de alguma barreira bem real entre nós e Deus. Mas isso poderá resultar em maior convicção de pecado, pois agora o Senhor pode mostrar-nos as pequenas coisas do dia a dia que brotam da nossa velha natureza. A convicção seguir-se-á prontamente à purificação, se estivermos prontos a dizer: Sim, Senhor. Note, porém, que, em toda esta obra de convicção, o Espírito Santo estará sempre agindo como advogado do Senhor Jesus, o que significa que ele sempre nos fala do nosso pecado em relação a Cristo. Ele não nos convence do pecado como sendo algo que é simplesmente contrário aos 10 mandamentos, mas como aquilo que destronou o Senhor Jesus e causou a sua morte na cruz. O Espírito Santo não fica satisfeito a não ser que tenhamos sido levados a considerar aquele a quem transpassamos. Na verdade, a natureza do pecado de que ele nos convence é descrita como pecado porque não creem em mim. Isto sugere que o pecado, que é a origem de todos os outros, é a incredulidade, a falta de disposição de nos apropriarmos da redenção de Cristo. Isso acontece por causa da obstinação da nossa cerviz e dureza dos nossos corações. Quando ele nos revela alguma coisa, aquilo que começa como pecado passa logo depois a ser uma atitude de falta de quebrantamento, devido à obstinação e autojustificação que manifestamos quando o Espírito Santo trata conosco. Temos uma ilustração viva da convicção do Espírito Santo de nossa má vontade na história dos servos de Naamã, implorando junto ao seu mestre quando este se recusava a obedecer à palavra do profeta. Vai e lava-te 7 vezes no Jordão. Ele estava disposto a tudo, menos a aquilo. Implicaria despir-se e a extensão de sua lepra seria vista por todos. Mas seus servos vieram e lhe pediram ternamente, pois eles os amavam muito. Meu pai, se tivesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso você não a farias? 2 Reis, capítulo 5, versículo 13. Como ficou alegre por ter atendido às amáveis súplicas de seus servos, pois sua carne tornou-se novamente como carne de criança. De igual modo, o Espírito Santo conduz-nos àquilo que não queremos fazer devido ao nosso orgulho. E ele nos diz: vá e lava-se aos pés da cruz de Cristo. Temos receio porque o arrependimento expõe a maldade do nosso coração e os outros nos verão como verdadeiramente nós somos. Mas como ficamos alegres quando nos rendemos, pois emergimos purificados e sarados pelo sangue de Cristo. Está claro, então, que ao contender conosco em algum ponto, o Espírito Santo está sempre agindo como advogado do Senhor Jesus Cristo, desejando tão somente que inclinemos a cabeça, dizendo diante dele e o reconheçamos como Rei. Vou repetir. Está claro, então, que, ao contender conosco em algum ponto, o Espírito Santo está sempre agindo como advogado do Senhor Jesus Cristo, desejando tão somente que inclinemos a cabeça diante dele e o reconheçamos como Rei. Aqui finalizamos o capítulo 4.